Ninguém notava que eu tinha pouca vocação e paciência para ser médica. A boa formação garantia que eu não fosse processada. Fazia bem feito feijão com arroz, procedimentos que qualquer pediatra faz escondiam minha inaptidão. Meu caso é comum. Estudei medicina desapaixonada, com o pai no leme. Não é diferente de quem cuida de vacas porque de sua janela era o que havia, festejando o fato de que não era mais preciso caçar, apenas manter o gado. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre A Pediatra, esse livro que me divertiu muito, da Andrea Del Fuego. É o primeiro livro da autora que eu leio, ele saiu esse ano, 2021, pela Companhia das Letras. E a Andrea Del Fuego é uma autora que, embora seja a primeira vez que eu tenha lido, eu já tinha ouvido falar sobre ela. Ela é uma autora premiada, ela já ganhou, se eu não me engano, o Saramago, por um romance chamado Os Malaquias, mas ela também tem um livro chamado As Miniaturas, então era uma autora que já estava aí mais ou menos no meu radar. A Pediatra é um livro super curtinho, que você lê de uma sentada. Eu li assim, num dia, em poucas horas, e eu me diverti muito, mas é assim, um livro muito irreverente. Esse romance tem como chamariz o fato de que a protagonista dele é uma pediatra que não gosta de crianças. É aquela pessoa que é indiferente à criança, que não tem paciência, sabe? E conforme essa passagem que eu li no início, ela seguiu a medicina por uma questão meio familiar. O pai dela já era médico, a mãe era enfermeira, ela estava meio que habituada àquele meio, falou, vou estudar esse negócio aqui. Mas ela tem umas estratégias profissionais. Ela não se especializou em nada, porque ela não queria lidar com as mesmas crianças sempre, as mesmas mães sempre, doença crônica, mãe de criança com doença crônica, ela não queria esse contato. A personagem, que se chama Cecília, ela é uma personagem que não quer ter a responsabilidade afetiva, ela não quer lidar com o fardo de você ter que lidar com os problemas que surgem de uma relação. Não só uma relação afetiva, familiar, como essa relação profissional que uma pediatra normalmente tem, né? Que os médicos têm com seus pacientes, mas ainda mais os pediatras com as crianças, né? A gente sabe que é comum, por exemplo, que os pais liguem, mandem mensagem para o pediatra, enfim, que exista talvez um contato um pouco mais intenso, mas ela não quer nada disso. Então, ela prefere ser essa pediatra mais genérica, que pega casos mais fáceis de tratar, né? Ela até fica... É muito engraçado porque ela vai citando casos de repetição e como ela até dá a mesma receita para quase todas as crianças que chegam num determinado dia, porque tá todo mundo meio com diarreia, dá a mesma receita para todo mundo, então tá todo mundo meio com tosse, dá a mesma receita para todo mundo. Tem esse jeito meio protocolar, mas é uma eficiência meio burocrática, vamos dizer assim, não tem aquele real, né, interesse na criança. A gente vê logo no início do livro que essa postura de não ter que lidar com problema, com pessoas que vão se tornando problema para ela, tá desde o início, porque ela começa falando do marido dela, de quem ela eventualmente vai se separar, mas isso é bem no início do livro. E a gente descobre que o marido dela tá com depressão, e ela fala dele como se fosse um estorvo, né? Tipo, aquele cara lá, né? Só porque eu sou médica, achou que eu ia ficar cuidando de gente depressiva. Então, a personagem é muito bem construída e muito magnética nesse sentido de que ela é muito cínica e ela é muito egoísta. E ela é aquela pessoa que faz assim a pior leitura dos cenários para as pessoas, sabe? Aquela pessoa que acha que todo mundo é mal intencionado, todo mundo é folgado. E ela é muito sarcástica. Então o livro ele tem esses momentos que são muito engraçados. Então a gente sabe, né, que ela vai acabar se separando desse marido deprimido e a gente vai percebendo, por exemplo, que ela tem uma relação meio controlada com os pais, porque embora ela tenha contato com eles, ela também não quer ficar se aprofundando nos problemas da vida deles. Inclusive tem um episódio específico ligado à família dela, em que a gente vai percebendo como é que ela reage quando um problema realmente aparece. E ela tem essa empregada na casa dela, que mora na casa dela, e que ela vai eventualmente também descobrir que a empregada tá grávida. Então tem essa coisa dela com relação a mães, né? Então o fato de que a mãe dela é um personagem bastante apagado no livro, ela não tem muito interesse ou empatia, uma personagem que não tem empatia, ela não tem empatia com as mães que vão ao seu consultório. Mas ela vai ter que lidar com essa grávida, que é a empregada da casa dela. E aí também tem uns conflitos de classe que são bem
complicados, porque a personagem banca de dondoca, enfim, ao mesmo tempo que ela não fica totalmente, sei lá, irascível com o fato de que a empregada dela ficou grávida, os modos como ela se relaciona com essa empregada são muito curiosos, né? Então, existe uma certa noção de utilidade, né? Eu vou explorar essa mulher aqui enquanto ela me for útil, enquanto eu consigo que ela faça coisas pra mim. Então ela vai sustentando ali uma situação e vamos dizer assim que a ética, né, a ética do empregador e empregado é meio deturpada no caso dessa personagem, exatamente porque ela tem um senso, sei lá, moral que é muito esquisito, né, que é muitas vezes imoral, amoral ou imoral. Ao ponto de que ela começa um caso com o marido de uma das suas pacientes. Além de pediatra, ela é neonatalista, que não é exatamente a obstetra, é uma médica que vai no dia do parto para garantir a saúde, né, os sinais vitais, os primeiros cuidados do bebê recém-nascido. Então ela participa de uns partos com algumas colegas obstetras e ela começa um caso com o marido de uma dessas mães que ela tá indo lá para assistir o parto. E ela começa o caso na ocasião do parto, assim. Então, aquela pessoa totalmente imoral mesmo, assim, né? Como esse livro é muito curtinho, eu acho interessante não entregar tudo de enredo que ele tem, porque o livro vai trazendo coisas que são realmente interessantes. Mas essa personagem, cara, ela é muito bem construída e ela tem esse quê de magnético, que é quase de catártico, porque é aquela pessoa que dá vazão a tudo de egóico que ela quer fazer. Ela não é uma pessoa que tem ética, ela não é uma pessoa que parece muito refreada pelo seu superego, assim, sabe? É aquela pessoa que o que ela quer é se dar bem, cuidando das próprias necessidades, tá bom. Então, por exemplo, tem um determinado momento em que ela percebe que ela pode estar sendo meio que prejudicada profissionalmente por um grupo de profissionais que é mais ligado ao parto humanizado, a terapias alternativas que ela despreza, porque ela é tipo time cesárea, né? E aí ela começa a bolar uns planos para descobrir qual é a das pessoas. Ela planeja maneiras de se aproximar, porque no fundo ela tá querendo, né, se vingar. E são cenas assim ótimas, ela faz umas coisas. Ela não só vai traçando esses planos meio que mirabolantes, como a maneira como ela descreve as pessoas é maravilhosa. E aí ela entra, quando ela tá nessa coisa de tentar entender um possível opositor, alguém que ela acha que possa estar se aproveitando dela, ela começa a ter uns devaneios, assim, a fazer umas fantasias sobre a vida da pessoa que é engraçadíssima. Ela vai criando uns cenários pros outros que são sempre sórdidos. É um negócio realmente muito engraçado. No momento, por exemplo, em que ela tá tentando desmascarar uma doula e um médico, um obstetra que é ligado nessa coisa do parto humanizado, ela tá comentando um pouco a filosofia deles lá em relação especificamente a uma parturiente que ela conhece, que se chama Natália. E ela vai falar aqui mais ou menos sobre qual seria a ilusão que a Natália recebeu desses dois profissionais. Natália achou que aquilo que abria seu quadril por força do comando fisiológico ia levá-la a relaxar a ponto de ter prazer. A doula deve ter mostrado pelo celular o vídeo da canadense que geme numa banheira similar até zerar a tensão, pegando o próprio bebê escorrendo, tendo como companhia apenas quem filmava. Veja, querida, conecte-se. O celular quase sem bateria de tanta mensagem que a doula trocava com as amigas sobre retiros em chácaras enquanto Natália se convencia de que faria tudo sozinha. Nada como andar na linha. Eu me vi alinhada aos planetas reais, submetidos às leis de Newton e não aos astros da mãe Prana, visualizados num mapa medieval sem coordenadas visíveis, tentando localizar o rio onde a mulher natural parirá um sabiá. Então ela tem esses momentos super irônicos e sarcásticos para falar das coisas que ela detesta, né, ou que ela despreza, como, por exemplo, todo esse universo aí das terapias alternativas e do parto humanizado. Acontece que essa nossa pediatra imoral, egoísta, né, canalha, ela vai entrar num delírio muito esquisito, que vai fazer com que ela experimente sensações e sentimentos não muito afeitos à sua personalidade. E esse delírio dela vai levando a história para uns caminhos
tão interessantes, tão engraçados, que ela vai fazendo pra manter essa fantasia. São umas coisas de maluco, assim. Eu ria tanto. Tem uma cena que é particularmente bizarra, porque é um negócio tão maravilhoso, de tão absurdo, sabe? E eu ria tanto. Então, assim, é aquela personagem que te pega, que é uma anti-heroína, assim, mas ela é tão forte, sabe? É a personificação da falta de caráter, assim, de uma maneira muito inusitada, né? Não é sempre que a gente vê, assim, vilões tão descarados, né? Toda vez que eu vejo alguém que tem esse perfil, assim, meio vilanesco, descarado, com certo ares de humor, eu lembro do Ricardo III, né? Que é o vilão do Shakespeare, provavelmente meu vilão favorito. Porque ele realmente é muito canalha, muito egoísta, muito filho da mãe. E ele é muito engraçado. E ele gera cenas muito engraçadas. Então eu acho que é algo parecido aqui com esse livro. Os capítulos do livro são curtíssimos. Alguns capítulos têm 2 páginas só. É um livro que tem muito ritmo. É difícil não querer terminar o livro de uma vez, porque ele é tipo, super devorável. E tem uma coisa interessante no texto, pelo menos nesse livro, que a Andrea Del Fuego, às vezes, ela muda as vírgulas de lugar, ela faz uma pontuação não muito ortodoxa, e ela também, em alguns momentos, usa umas expressões, umas coisas meio fora de lugar, e que eu acho que mostra um pouco desse desarranjo dessa personagem, que é uma personagem que não tenta muito, acho que, se adequar ao socialmente aceito. Não sei se ela não tenta, ou talvez ela não consiga, né? Ela é essa personagem que beira a psicopatia, eu acho, assim. Não sei se ela... Eu não classificaria totalmente como psicopata, mas, assim, beira a psicopatia em alguns momentos. Mas é curioso também porque ela vai expondo, de certos modos, apesar do livro ele ter essa coisa de quase de farsesco, assim, de tão exagerada, né? De tão sem moral que a personagem é e como ela é descaradamente... O livro é narrado em primeira pessoa, né? Então, como a gente vai vendo ela muito abertamente buscando a realização dos próprios desejos e necessidades, assim, de maneira totalmente antiética, ela vai expondo, de certo modo, também um cenário médico, que eu sei que nem todos os médicos são assim, mas que é um cenário que acho que muita gente que vai ao médico com alguma regularidade já reparou, que é esse descolamento mesmo humano, vamos dizer assim, do profissional com o paciente, né? Que é um pouco aquela experiência de quando você vai ao médico, o médico nem olha na sua cara, né? Ele te faz 3 perguntas e aí te passa os remédios, não tem muito tato. Teve um momento particularmente que eu achei interessante, que é quando ela fala sobre como os médicos acham chato, e nessa hora eu lembrei daquela série do House, que é uma série também sobre médicos. Como os médicos acham meio chato ficar tratando, sei lá, alergia, gripe, gastrite, coisas talvez meio banais. E como eles eram loucos para fazer uma cirurgia, né? No fundo, eles queriam uma doença grave, né? Porque era o que era realmente emocionante. Então, existe um pouco esse descolamento entre a empolgação profissional e a empatia com o sofrimento do paciente, né? Então aquela coisa do tipo, como é emocionante quando chega um lúpus, né? Que é, eu sempre, você lembra do House sendo de lúpus, né? Então, por mais abjeto que seja uma pediatra que não gosta de crianças, dá pra imaginar esse cenário e, na verdade, eu acho que dá pra gente se relacionar com situações que a gente viveu. Eu, na verdade, tenho remotamente uma lembrança de um pediatra que eu tinha a impressão de que ele não gostava de criança. Eu tive um pediatra que era muito bonzinho, era muito querido, minha mãe adorava ele, e ele tratou de mim, do meu irmão, até a idade lá que a gente, né, podia ser tratado. Mas ele tinha um irmão, e era um irmão muito mal-humorado, ele era grosso. A minha mãe odiava quando o médico não estava, tipo, se ela me levava numa clínica, e às vezes o meu pediatra não podia me atender, estava atolado com a criança com alguma coisa grave. E aí perguntavam se ela queria que eu fosse atendida pelo irmão, e a minha mãe ficava pra morrer, porque ela não gostava dele, porque ele era desagradável. E eu também tinha essa memória dele como uma pessoa desagradável. Então, assim, a minha memória desse pediatra em especial era um pediatra que não gostava muito de criança também. Acho que todo mundo já passou, de algum modo, por algo do tipo. E eu acho que esse livro, ele acena de um jeito muito interessante. Eu acho que ele pega casos que a gente normalmente lida e dá uma piorada, vamos dizer assim, né? Cria uma anedota
exagerada sobre esse tipo de experiência. Então é um livro muito divertido, é aquele livro para quem tá querendo sair da ressaca mesmo, pegar um livrinho fino e que é divertido e que é rápido, e que você vai virando mesmo e lendo e devorando. E essa personagem te deixa preso nela e você vai se divertindo com ela, rindo, e algumas vezes é um riso de nervoso com as coisas que ela faz. Mas eu me diverti um bocado. Então fica aí a recomendação da pediatra Andrea Del Fuego. Me digam se vocês já leram, se tem interesse de ler e se já leram alguma outra coisa dela, porque como eu falei, ela tem outros livros publicados e é uma autora que eu tenho vontade de conhecer mais. Muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Beijos e até a próxima. Tchau!